Imagine a seguinte cena. Você está em um relacionamento e, de repente, sente um desconforto profundo dentro de si. O coração acelera, os pensamentos começam a se atropelar e uma sensação de ameaça invade sua mente. Não houve traição, não houve prova alguma de que algo ruim aconteceu, mas, ainda assim, você se sente vulnerável. Essa sensação tem um nome conhecido: ciúme. E junto dele, quase sempre caminha a insegurança. Esses dois sentimentos têm a força de corroer qualquer vínculo, de transformar amor em desconfiança e até de aprisionar você dentro de um labirinto de comparações, medos e paranoias. Mas aqui está a grande verdade. O ciúme e a insegurança não nascem de fora, não surgem do comportamento de outra pessoa. Eles são reflexos internos, espelhos daquilo que você ainda não aprendeu a dominar dentro de si. Os estoicos, que viveram há séculos, já falavam sobre isso. Eles ensinavam que a maior das batalhas não é contra os outros, mas contra nós mesmos. Que a verdadeira liberdade não está em controlar o que os outros fazem, mas em dominar nossas próprias reações, nossos julgamentos e nossas paixões. O ciúme nada mais é do que o medo da perda, e a insegurança, o medo de não ser suficiente. E ambos só têm poder sobre você enquanto você acreditar que a sua felicidade depende do olhar de outra pessoa. Neste vídeo, nós vamos caminhar lado a lado com os estoicos para entender como transformar esses sentimentos que hoje pesam no seu peito em instrumentos de crescimento interior. Vamos descobrir juntos que é possível viver relações mais leves, seguras e livres, quando você aprende a controlar não o outro, mas a si mesmo. Porque no fim, não é a pessoa ao seu lado que determina a sua paz, mas a força que você cultiva dentro de você. Parte 1. A natureza do ciúme e da insegurança. Quando falamos de ciúme e de insegurança, estamos lidando com emoções que atravessam toda a história da humanidade. Desde os tempos mais antigos, homens e mulheres experimentam esse mesmo nó na garganta, essa mesma sensação de ameaça invisível que surge mesmo sem que nada de concreto tenha acontecido. O ciúme é quase universal. Poucos se gabariam de nunca tê-lo sentido. Mas justamente por ser tão comum, muitas pessoas se acostumaram a tratá-lo como natural, como inevitável e até como algo positivo. Quantas vezes não ouvimos frases como: "Se há ciúme, é porque há amor"? Essa é uma das maiores armadilhas emocionais que podemos cair. O ciúme não é amor. O ciúme é medo. É insegurança travestida de cuidado. É um sinal de que dentro de nós existe um terreno frágil, pronto para desmoronar ao menor sinal de instabilidade. Imagine alguém que passa a vida carregando um copo cheio até a borda, com medo de derramar a qualquer instante. Assim é quem vive dominado pelo ciúme. Cada olhar do parceiro, cada palavra, cada gesto vira uma ameaça de transbordamento. Não há paz, apenas tensão constante. A insegurança, por sua vez, é a fonte de onde o ciúme se alimenta. Ela é como um sussurro que nunca se cala. Você não é suficiente. Você não merece. Você vai ser trocado por alguém melhor. Essa voz não é a realidade, mas se torna real porque você acredita nela. É como uma sombra. Não tem substância própria, mas se projeta sobre cada aspecto da sua vida. E quanto mais atenção você dá a essa sombra, mais ela cresce e mais escura se torna. Os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. Para eles, paixões como o ciúme eram formas de desordem da alma. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas." Essa frase contém uma chave poderosa. O que isso significa? Significa que não é a atitude da pessoa amada que gera o seu ciúme, mas a interpretação que você escolhe dar a ela. Se a pessoa demora a responder uma mensagem, a mente insegura pensa: "Ela não se importa comigo, deve estar com alguém melhor." Mas outra pessoa, com domínio sobre seus pensamentos, diria: "Ela está ocupada, logo responderá." A realidade é a mesma, mas os julgamentos são diferentes, e são esses julgamentos que determinam se você viverá em paz ou em tormenta. Repare que o ciúme não precisa de fatos concretos.
Muitas vezes ele se alimenta de suposições, de imaginações, de histórias inventadas pela própria mente. Você vê alguém olhando para quem você ama e imediatamente imagina uma traição, um interesse, uma ameaça. Nada aconteceu. Mas dentro de você, a tempestade já começou. Isso mostra que o problema não está no mundo externo, mas no modo como sua mente interpreta esse mundo. A insegurança amplifica esse processo. Quando você acredita que não é suficiente, qualquer detalhe se torna prova dessa crença. Se a pessoa não sorriu, é porque não gosta mais de você. Se não elogiou, é porque já não te valoriza. Se elogiou alguém, é porque essa outra pessoa é melhor. Você projeta suas próprias dúvidas internas no comportamento alheio e transforma tudo em ameaça. Os estoicos enxergavam esse ciclo como uma prisão autoimposta. Eles diziam que a verdadeira escravidão não é a de correntes físicas, mas a das paixões descontroladas. Quem vive refém do ciúme e da insegurança é escravo de fantasmas que moram dentro da própria mente. E o pior, quanto mais você alimenta esses fantasmas, mais fortes eles ficam. Para visualizar melhor, imagine um homem que todos os dias acorda e alimenta um cão feroz com pedaços de carne. No início, o cão é pequeno, quase inofensivo, mas com o tempo vai crescendo e se tornando cada vez mais difícil de controlar. Esse cão é o ciúme. Cada vez que você alimenta seus pensamentos inseguros, cada vez que você dá asas à imaginação negativa, você fortalece a fera. E chega um momento em que já não é você quem controla o ciúme, mas o ciúme quem controla você. Mas o que os estoicos fariam diante disso? Em primeiro lugar, reconheceriam que o problema não está no outro, mas em si mesmos. Eles não culpariam a pessoa amada por sentir ciúme. Não diriam, você precisa me dar mais atenção, mais provas, mais garantias. Isso seria delegar ao outro a responsabilidade pela sua paz. O estoico diria, é a minha mente que está interpretando errado. É o meu julgamento que está distorcido. É a mim que cabe corrigir. E aqui chegamos a um ponto essencial. Tanto o ciúme quanto a insegurança nascem da tentativa de controlar aquilo que não está sob o nosso poder. Os estoicos dividiam a vida em duas categorias, aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Depende de nós o nosso caráter, nossas ações, nossos pensamentos, nossas escolhas. Não depende de nós a vontade alheia, as decisões dos outros, seus sentimentos, sua fidelidade. Quando você coloca sua paz em algo que não depende de você, está condenado à angústia. Veja como isso se aplica ao ciúme. Você quer garantir que a pessoa que ama nunca irá traí-lo, nunca irá se interessar por outro, nunca irá embora. Mas isso não está sob o seu controle. Você pode ser a pessoa mais dedicada, carinhosa e presente do mundo. E mesmo assim, o outro pode decidir seguir outro caminho. Isso não depende de você. E enquanto você não aceitar essa verdade, viverá prisioneiro do medo. A insegurança é ainda mais cruel. Ela faz com que você acredite que, para ser amado, precisa estar o tempo todo provando algo, o tempo todo vigiando o outro, o tempo todo se comparando. Mas isso é um jogo sem fim, porque mesmo que o outro diga 1000 vezes que te ama, a dúvida continuará. E se amanhã ele mudar de ideia? E se encontrar alguém melhor? A insegurança é insaciável. Nenhuma prova externa será suficiente enquanto você não construir internamente a certeza do seu valor. Os estoicos ensinavam que a verdadeira fortaleza vem de dentro. É como construir uma muralha interna que nenhuma circunstância pode derrubar. Essa muralha é feita de virtude, de autodomínio, de clareza sobre o que está em seu poder e o que não está. Quando você ergue essa muralha, o ciúme e a insegurança podem até bater à porta, mas não encontram brecha para entrar. Portanto, o primeiro passo para controlar o ciúme e a insegurança não é exigir mais garantias do outro, não é vigiar mais, não é sufocar a relação com desconfianças. O primeiro passo é encarar a verdade. Esses sentimentos são seus, nascem de você e só podem ser transformados por você. Enquanto você acreditar que o problema está no outro, continuará refém. Mas,
No momento em que assumir a responsabilidade por seus julgamentos, você começa a recuperar o poder sobre si mesmo. Parte 2. O olhar dos estoicos sobre a posse, o apego e o medo da perda. Os estoicos tinham clareza absoluta de que o sofrimento humano não nasce, em sua maior parte, das coisas em si, mas da forma como escolhemos interpretá-las e da relação que estabelecemos com elas. O ciúme e a insegurança são sintomas claros dessa relação distorcida que temos com a posse e com o apego. O desejo de controlar o incontrolável é o motor silencioso que alimenta esses sentimentos. Vamos refletir com calma. Quando alguém diz, tenho ciúme porque amo, o que está, na verdade, dizendo é, tenho medo de perder o que acredito ser meu. Mas será que as pessoas que caminham ao nosso lado são, de fato, nossas? Marco Aurélio escrevia em suas meditações, lembre-se de que tudo o que você ama é mortal, não está garantido para amanhã. Ame como se fosse partir. Isso não é pessimismo, é lucidez. Nada do que está fora de nós é eterno. E, no entanto, gastamos boa parte da vida tentando amarrar aquilo que por natureza é livre. A posse é uma ilusão que nasce da necessidade de controle. Pensamos, este relacionamento é meu, essa pessoa é minha, se ela me deixar terei sido roubado. Mas essa é uma falácia. Pessoas não são objetos. Elas não são propriedades para serem guardadas em cofres, vigiadas, trancadas a 7 chaves. Elas são seres livres, com pensamentos próprios, desejos próprios e, principalmente, com o direito de ir e vir. O ciúme é a negação dessa liberdade. Ele diz, você só pode olhar para mim, só pode desejar a mim, só pode existir para mim. E isso, em essência, é um pedido impossível, porque ninguém controla a liberdade interna de outro ser humano. Epicteto nos alerta sobre isso quando afirma, não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas queira que aconteçam como de fato acontecem, e sua vida fluirá bem. A insegurança e o ciúme, no fundo, são formas de rebeldia contra a realidade. Queremos que o mundo obedeça ao nosso desejo. Queremos que o outro se comporte exatamente como ditam as nossas expectativas. Queremos eternidade, onde só existe impermanência. Pense no exemplo de uma rosa. Quando você vê uma rosa no jardim, sabe que sua beleza é temporária. Ela vai florescer, desabrochar e depois murchar. Isso não diminui a sua beleza. Ao contrário, a torna ainda mais preciosa. Mas e se tomado pela ilusão da posse, você decidir cortar a rosa e colocá-la em um vaso para garantir que seja sua, o que acontece? Ela morre ainda mais rápido. Assim também acontece nas relações. O apego possessivo mata a vitalidade do amor. O desejo de segurar destrói o que tentamos proteger. O medo da perda, portanto, é inevitável enquanto você acreditar que pode fixar o que é transitório. Os estoicos nos convidam a um exercício constante. Contemplar a impermanência. Marco Aurélio dizia, quando você se levantar de manhã, diga a si mesmo, hoje encontrarei a ingratidão, a traição, o egoísmo, mas nada disso me surpreenderá, porque está na natureza das coisas. O objetivo dessa prática não era tornar-se frio, mas preparar o espírito para aceitar que nada do que é humano está garantido. Esse olhar muda tudo. Porque se você sabe de antemão que não tem posse sobre ninguém, o medo da perda não paralisa. Você passa a valorizar o tempo presente em vez de tentar controlar o futuro. Quem é tomado pelo ciúme vive constantemente no futuro. E se ele me trair? E se ela encontrar alguém melhor? E se amanhã eu não for suficiente? Essa vida projetada no si é uma prisão mental. Mas quando você aceita que o amanhã não te pertence, começa a viver plenamente o agora. Outro ponto crucial que os estoicos ressaltavam é a diferença entre amor e apego. O apego é uma necessidade disfarçada. Ele diz, eu preciso de você para ser feliz. Sem você, eu não existo. O amor, ao contrário, é generoso. Eu quero compartilhar minha vida com você, mas se um dia você não quiser mais, eu aceitarei. Amar com desapego é amar com maturidade. Não é frieza, é liberdade. Porque o verdadeiro amor não aprisiona, não sufoca, não vigia. Ele confia e aceita a liberdade do outro. Um exemplo histórico ajuda a ilustrar isso. Cícero,
Ainda que não fosse estoico, descreveu a morte de sua filha com profunda dor. Mas o estoico Musônio Rufo lembrava seus discípulos: quando você abraça seu filho, diga para si mesmo: amanhã ele pode não estar mais aqui. Esse exercício não tinha o objetivo de roubar a alegria do amor, mas de lembrá-los que cada momento é um empréstimo. Se fazemos isso com nossos filhos, quanto mais deveríamos fazer com nossos parceiros. O apego nos engana, prometendo segurança, mas nos entrega apenas medo. O desapego, paradoxalmente, nos dá liberdade e gratidão. E aqui chegamos à raiz da insegurança. O inseguro acredita que só tem valor se for escolhido pelo outro. Ele mede sua dignidade pelas demonstrações de afeto externas. É como um castelo construído sobre areia movediça. Qualquer onda derruba. Os estoicos, porém, ensinavam que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na opinião alheia, mas na sua virtude. A virtude é o único bem inabalável. Sua coragem, sua honestidade, sua capacidade de agir com retidão. Isso ninguém pode te tirar. Se você baseia sua segurança na fidelidade do outro, estará sempre vulnerável, porque a fidelidade é algo que não depende de você, mas se baseia sua segurança no seu caráter, na sua força interior, nada externo pode destruí-la. É por isso que Epicteto dizia que o sábio é livre mesmo que esteja em correntes, enquanto o tolo é escravo mesmo que viva em um palácio. A escravidão do inseguro é depender da aprovação externa para existir. O medo da perda é, portanto, um sintoma de falta de raiz interior. Quando você está enraizado em si mesmo, quando sabe que é suficiente, quando compreende que tudo é transitório, não há perda que possa te destruir. Você pode sentir dor, pode chorar, pode lamentar. E os estoicos nunca negaram a dor humana, mas não será dominado por ela, porque no fundo saberá: nada me pertence de verdade, e tudo o que me foi dado foi apenas um presente temporário da vida. Essa mudança de perspectiva é o que transforma o ciúme em autodomínio e a insegurança em serenidade. Enquanto acreditarmos que temos posse sobre alguém, viveremos em constante medo. Mas quando aceitamos que não possuímos nada além de nós mesmos, encontramos a verdadeira liberdade. Parte 3. A ilusão do controle sobre o outro. O ciúme e a insegurança são, em essência, manifestações de uma mesma raiz. A tentativa ilusória de controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Desde tempos antigos, o ser humano busca garantias onde não existem garantias. Quer provas de fidelidade, quer sinais de exclusividade, quer certezas sobre o futuro. Mas o futuro, por definição, é incerto, e o coração do outro jamais pertenceu a nós para ser possuído ou dominado. O ciúme nasce da mesma semente que gera ansiedade, o medo de perder algo que acreditamos nos pertencer. No entanto, tudo na vida é transitório, nada é permanente e nada está sob nosso controle total. Os estoicos nos lembram que a origem de toda frustração está na confusão entre o que podemos controlar e o que não podemos. Epicteto dizia que quem tenta controlar o que não pode se condena a sofrer incessantemente. E isso é exatamente o que o ciúme faz. É o desejo de prender o outro dentro de limites invisíveis, como se sua presença fosse garantida pela intensidade de nossa vigilância ou pela força de nossa ansiedade. Mas a realidade é implacável. O outro é livre. Os sentimentos, os desejos e as escolhas de cada pessoa são territórios que nenhum poder humano pode governar. Quanto mais tentamos prender alguém emocionalmente, mais nos enredamos em nossa própria prisão mental, em um ciclo infinito de medo e desconfiança. Imagine uma relação em que um dos lados tenta constantemente controlar o outro, investigando mensagens, questionando amizades ou impondo regras invisíveis. Esse comportamento não apenas corrói a própria paz, mas cria uma tensão invisível que, inevitavelmente, afasta a pessoa que se quer proteger. O ciúme é um paradoxo. Na tentativa de manter alguém por perto, acabamos afastando-o. É como segurar água com as mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escapa. Essa é uma verdade dura, mas libertadora,
e que o estoicismo nos ensina a aceitar. A filosofia estoica propõe uma inversão radical. Em vez de tentar controlar o que está fora do nosso alcance, devemos fortalecer o que está sob nosso domínio. Não podemos determinar os sentimentos de outro ser humano, mas podemos cultivar nossa própria dignidade, nosso caráter, nossa serenidade. Não podemos impedir que alguém se afaste, mas podemos assegurar que continuaremos íntegros, firmes e conscientes de nosso valor. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a fragilidade do destino. Você pode perder tudo a qualquer momento, mas a virtude, o caráter, a escolha reta, ninguém pode tirar de você. Em termos de relacionamentos, isso significa: o outro pode partir, pode escolher outro caminho, pode mudar de sentimento. Mas aquilo que você cultiva dentro de si, sua calma, sua força, sua integridade, permanece inabalável. O ciúme é também um espelho de nossa própria insegurança. Quando sentimos que não somos suficientes, que não merecemos confiança, nossa mente busca provas externas de que somos amados ou valorizados. Mas isso é uma armadilha. A validação externa é efêmera e volúvel. Apenas o cultivo da autoconfiança, da razão e do equilíbrio emocional pode gerar segurança duradoura. Um estoico não depende da aprovação constante do outro para se sentir digno ou amado. Ele reconhece que a vida é incerta, que todos os sentimentos são transitórios e que a única base sólida é a virtude pessoal e a consciência de si mesmo. Vamos aprofundar ainda mais. O ciúme não nasce apenas de um medo do abandono, mas também da ilusão de posse. Muitas pessoas acreditam que podem possuir alguém, que seu amor concede direito sobre o outro. Mas o amor verdadeiro, segundo os estoicos, não é prisão, é liberdade. O amor não deveria gerar aprisionamento nem ansiedade. Se amar alguém nos leva a sentir medo constante, se preocupar com cada gesto ou cada escolha do outro, então é um amor moldado pela ignorância, pelo ego e pelo apego, e não pela razão. Aqui entra a prática estoica. Aprender a diferenciar desejo de necessidade, apego de amor consciente. Um estoico não precisa sufocar o outro para se sentir seguro. Ele entende que cada pessoa tem sua própria jornada, seus próprios pensamentos e escolhas. A liberdade do outro não é uma ameaça, mas uma oportunidade para exercitar a própria força interior. Quando você aceita que não controla o outro, descobre que controla algo infinitamente mais valioso: a sua própria mente. E ainda há outro aspecto profundo: a projeção de medos passados. Muitas vezes, ciúmes e inseguranças não surgem do presente, mas de traumas antigos, de decepções anteriores. Um estoico reconhece essas emoções, mas não se deixa escravizar por elas. Ele observa, analisa e responde racionalmente: essas memórias e medos existem, mas não determinam minhas ações no presente. Ao aplicar a razão, evita-se que fantasmas do passado ditem reações impulsivas que corroem relações e a própria paz interior. Praticamente, isso se traduz em 3 pilares estoicos para controlar o ciúme: aceitar a realidade do outro, entender que ninguém é propriedade nossa, fortalecer a própria virtude, trabalhar constantemente na honestidade, na paciência, na calma e na confiança em si mesmo, observar os próprios pensamentos, identificar quando o ciúme surge e questionar sua racionalidade, separando o que é fato do que é projeção. Ao internalizar esses princípios, o ciúme deixa de ser uma força avassaladora e se transforma em um alerta, um sinal de que precisamos cuidar mais de nós mesmos, de nossa confiança e da serenidade de nossa mente. A insegurança não desaparece da noite para o dia, mas perde seu poder destrutivo quando reconhecemos que a liberdade emocional começa dentro de nós e não na vigilância sobre o outro. O estoicismo nos ensina, portanto, que a verdadeira segurança não vem do controle do mundo externo, mas da força interior. A liberdade de não ser escravizado pelo ciúme é, paradoxalmente, a chave para relações mais saudáveis, mais profundas e mais genuínas. Quando deixamos de tentar prender alguém e começamos a cultivar nossa própria mente, descobrimos que o amor,
a confiança e a conexão florescem de forma natural, sem imposições, sem medo, sem ansiedade. E assim, o ciúme deixa de ser inimigo. Ele se torna professor, indicando onde ainda existe fragilidade emocional, onde ainda há necessidade de autodomínio. Cada episódio de insegurança é, portanto, uma oportunidade para praticar virtude, paciência e reflexão profunda. E cada desafio enfrentado com razão fortalece a mente e o caráter, exatamente como os grandes estoicos ensinaram. Parte 4. Cultivando segurança interior. O poder da autossuficiência. A insegurança nasce da dependência externa. Desde muito cedo, somos condicionados a buscar validação, reconhecimento e aprovação fora de nós mesmos. Um elogio, um gesto de atenção ou uma demonstração de afeto se tornam uma espécie de moeda emocional. Quando essa moeda não chega, sentimos medo, ansiedade, ciúme ou ressentimento. O estoicismo nos ensina que a verdadeira segurança nunca virá de fora. Ela nasce dentro de nós, na forma de autossuficiência emocional, na firmeza do caráter, na consciência de nossos valores e no domínio sobre nossos pensamentos. Imagine por um instante que você esteja em um barco no meio de um mar revolto. As ondas são imprevisíveis, o vento é incerto, o horizonte muda constantemente. Quem depende da calmaria exterior ou do comportamento dos outros será constantemente arrastado pelo medo e pelo desespero. Mas aquele que aprendeu a controlar o leme de seu próprio barco, seu discernimento, sua razão, sua virtude, permanece firme mesmo em meio à tempestade. Essa é a essência da segurança interior. Entender que você não controla o vento, mas controla suas velas. O primeiro passo para essa segurança é o autoconhecimento profundo. É necessário olhar para dentro, examinar nossas emoções e compreender as raízes de nosso ciúme e insegurança. Por que sentimos medo de perder alguém? Por que nossa autoestima depende da atenção alheia? Ao identificar esses padrões, começamos a enxergar que muitas dessas emoções são projeções do passado ou fantasias sobre o futuro. O estoicismo nos convida a viver no presente, enfrentando a realidade como ela é, sem distorções nem exageros. A prática estoica nos convida a observar nossos pensamentos e emoções sem sermos escravizados por eles. Quando sentimos ciúme ou insegurança, não precisamos agir de acordo com esses sentimentos. Podemos simplesmente reconhecê-los, compreendê-los e deixar que passem, como nuvens no céu. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Assim, cada vez que o ciúme surge, temos a oportunidade de lembrar. Essa sensação é apenas uma interpretação, não uma verdade absoluta. Ela não define você, não controla você e não determina o rumo de sua vida. Outro pilar da segurança interior é o cultivo da virtude. Virtude para os estoicos não é perfeição moral externa, mas integridade, coragem, justiça e sabedoria praticadas diariamente. Quando nos tornamos virtuosos, nos tornamos inabaláveis, porque nossa autoestima e nossa tranquilidade passam a depender de nossos próprios atos e não do comportamento alheio. Não é necessário que o outro confirme nosso valor. Ele já existe em cada decisão correta que tomamos, em cada escolha alinhada com nossa razão e nosso caráter. A autossuficiência também exige que aprendamos a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. Você não controla os pensamentos, sentimentos ou ações de outra pessoa. Você não controla se será amado ou compreendido, mas você controla suas escolhas, suas reações, suas palavras e a forma como conduz sua vida. Concentrar-se apenas no que está em suas mãos é libertador, porque tira a carga de ansiedade que surge do esforço inútil de controlar o incontrolável. Para tornar essa autossuficiência concreta, podemos criar rituais diários de reflexão. Um exemplo prático é escrever todas as manhãs 3 coisas sobre as quais você tem controle naquele dia e 3 atitudes que demonstram sua virtude. Isso não é apenas exercício mental, mas prática transformadora. Ao longo do tempo, você condiciona seu cérebro a focar no que realmente importa,
seu próprio crescimento, seu próprio caráter, sua própria paz. Além disso, a segurança interior se fortalece com a prática do desapego. Não se trata de indiferença, mas de clareza. Você ama, se importa e se conecta, mas não depende emocionalmente de nenhum resultado. Amar sem apego é reconhecer que a vida é impermanente, que as pessoas mudam e que tudo está em constante movimento. Assim, quando surge a possibilidade de perda, não somos esmagados pelo medo ou pelo ciúme. Permanecemos firmes, serenos, confiantes em nossa própria capacidade de viver bem, independentemente das circunstâncias externas. Podemos imaginar um jardineiro que planta flores em um terreno árido. Ele cuida com dedicação, rega, protege, mas entende que não pode controlar a chuva, o vento ou o sol. Se uma flor murcha, ele não se desespera, simplesmente ajusta seus cuidados e continua cultivando. Nossa vida emocional funciona da mesma forma. Podemos amar e nos conectar, mas precisamos aprender que o florescimento não depende exclusivamente de nós, e nem a frustração precisa nos dominar quando as coisas não saem como imaginamos. Outra prática poderosa é a meditação estoica, que consiste em revisitar mentalmente o dia, observar os momentos em que fomos dominados por ciúmes ou inseguranças e refletir sobre como poderíamos reagir de maneira mais virtuosa. Com o tempo, esse exercício fortalece a resiliência emocional, aprimora a percepção do que realmente importa e nos liberta da prisão das opiniões alheias. Cultivar segurança interior é também aprender a reconhecer o valor do silêncio e da solitude. Estar confortável consigo mesmo, sem a necessidade de distrações externas ou confirmações constantes, fortalece a mente e revela nossa independência emocional. A solidão escolhida, distinta da solidão imposta, permite que nos conheçamos profundamente, que nos reconectemos com nossa essência e que construamos um senso de valor que ninguém poderá abalar. Por fim, cultivar segurança interior é um exercício diário de consciência, disciplina e reflexão. É acordar todas as manhãs lembrando-se de que você é suficiente, de que sua paz não precisa de aprovação externa e de que a liberdade verdadeira nasce do domínio sobre si mesmo. É transformar cada desafio, cada situação que desperta medo ou ciúme em uma oportunidade de praticar a virtude e reafirmar seu próprio poder interior. Aquele que internaliza essa lição não mais se dobra aos caprichos alheios, não mais se perde em comparações, não mais se escraviza ao medo da perda. Ele se torna dono de si mesmo, imperturbável, seguro e livre. Parte 5. A liberdade que nasce do desapego. O desapego não é uma renúncia triste ou uma fuga da vida. É a compreensão profunda de que nada externo possui poder sobre nossa paz interior. Enquanto o ciúme e a insegurança surgem da dependência do outro, da necessidade de aprovação, atenção ou amor, o desapego estoico nos devolve a liberdade absoluta. Ele nos ensina que podemos nos relacionar, amar e nos conectar sem jamais ceder o controle de nossa felicidade a alguém ou a algo externo. Imagine uma pessoa que constantemente precisa saber onde está o outro, que sente ansiedade diante de qualquer mudança de comportamento ou que busca validação em cada gesto alheio. Essa pessoa não está vivendo, está sendo arrastada pelas correntes do mundo exterior. O estoicismo nos mostra que a verdadeira liberdade surge quando rompemos essas correntes, quando entendemos que a vida é impermanente, que as pessoas mudam e que nada no mundo externo é garantido. Ganhamos uma serenidade que ninguém pode tirar. Essa liberdade é construída por meio da prática da razão e da reflexão. Ao observarmos nossos pensamentos e emoções, podemos identificar quando estamos nos prendendo a expectativas irreais ou a cenários que não controlamos. O desapego nos permite dizer a nós mesmos: eu posso amar, mas não dependo. Eu posso sentir, mas não me escravizo. Eu posso me importar, mas minha paz não será determinada pelo outro. Essa consciência transforma cada relação, cada desafio emocional e cada situação de conflito em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento pessoal.
O desapego também se manifesta na aceitação radical da realidade. Não se trata de resignação passiva, mas de reconhecimento daquilo que não pode ser mudado. Marco Aurélio escreveu que devemos aceitar o que nos é dado pela vida, não como um fardo, mas como uma oportunidade de exercitar a virtude. Cada perda, cada desentendimento, cada momento de rejeição ou frustração é uma chance de aplicar o desapego, de não permitir que essas experiências definam nossa autoestima ou nosso valor. Quando praticamos o desapego, deixamos de nos comparar com os outros. Não há espaço para ciúme, inveja ou ressentimento. Percebemos que cada pessoa trilha seu próprio caminho, que cada relação é passageira e que nada externo precisa ditar nosso estado emocional. A liberdade surge da internalização de que somos suficientes por nós mesmos, que nossa felicidade depende de nosso caráter, de nossas escolhas e de nossa capacidade de viver alinhados com a razão e a virtude. Além disso, o desapego nos dá coragem. Aquele que não teme a perda, que não se aflige com a mudança de comportamento alheio, caminha pelo mundo com confiança e segurança. Ele ama sem apego, se conecta sem dependência e participa da vida sem jamais entregar sua liberdade. Essa coragem transforma não apenas nossas relações, mas nossa visão de mundo. Passamos a encarar desafios e adversidades com serenidade, sabendo que, embora não possamos controlar tudo, podemos sempre controlar nossa resposta. Praticar o desapego é, em essência, construir uma fortaleza interna. Cada vez que resistimos à tentação de ceder ao ciúme, de nos apegar à insegurança ou de buscar validação externa, erguemos uma muralha invisível de autossuficiência. Essa muralha não nos isola, pelo contrário, nos permite nos relacionar com mais profundidade, presença e autenticidade. Ao libertar-nos da escravidão emocional do mundo exterior, descobrimos que o verdadeiro amor, respeito e conexão só florescem quando não há dependência ou medo. Por fim, a liberdade do desapego é a chave para a paz interior duradoura. Ela nos permite viver o presente plenamente, sem nos perdermos em cenários imaginários ou ansiedades futuras. Ensina-nos que a vida não precisa ser controlada, apenas compreendida e vivida com sabedoria. E, acima de tudo, nos mostra que a verdadeira felicidade não vem de possuir, controlar ou depender, mas de ser, de crescer e de florescer internamente, independentemente do que aconteça fora de nós. Parte 6. Transformando o ciúme em autoconhecimento. O ciúme, muitas vezes, se apresenta como uma tempestade emocional intensa, arrebatadora, capaz de nos fazer perder o controle. No entanto, sob a perspectiva estoica, ele não é um inimigo externo que precisa ser combatido com raiva ou repressão. Ele é um mensageiro interno, um sinal de que algo em nosso mundo emocional precisa ser observado, compreendido e transformado. Cada pontada de ciúme é uma oportunidade de olhar para dentro, de examinar os recantos da mente e da alma onde habitam medos antigos, inseguranças enraizadas e padrões emocionais que, até então, estavam ocultos ou ignorados. Ao sentir ciúme, a primeira reação humana é muitas vezes a de se defender, de justificar o sentimento ou de projetá-lo no outro. Ele está me traindo com o olhar, ou ela não deveria falar com ele daquele jeito. Mas o estoicismo nos lembra que os eventos externos são neutros. Eles só adquirem significado por meio de nossas interpretações. O ciúme nasce de uma avaliação, de um julgamento que a mente faz sobre o que é ou não permitido, sobre quem devemos ou não possuir emocionalmente. Reconhecer isso é libertador, porque nos devolve o controle. Não somos reféns das circunstâncias, somos juízes de nossas próprias reações. Epicteto dizia que a chave da liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como o percebemos e reagimos a ele. Aplicando isso ao ciúme, percebemos que o problema não está no comportamento do outro, mas na narrativa que criamos. Se ele prestar atenção em outra pessoa, me perderá, ou se ela sorrir para alguém, não sou suficiente. Cada um desses pensamentos é um fio invisível que nos prende, uma prisão mental construída pela mente inquieta, que se ancora no medo e na carência.
Observar esses pensamentos com honestidade e sem julgamento é o primeiro passo para quebrar essas correntes. A prática da introspecção torna-se fundamental. É preciso perguntar-se constantemente: por que sinto ciúme? Qual medo está sendo despertado agora? Muitas vezes, descobrimos que o ciúme é apenas a superfície. Por trás dele, há um medo mais profundo de rejeição, de inadequação, de solidão ou de perda de controle. Quando conseguimos nomear esses medos, quando olhamos para eles com clareza, começamos a diminuir seu poder sobre nós. Reconhecer que tais medos existem não nos torna mais fracos, nos torna mais humanos e mais conscientes. Mas a reflexão não pode ser apenas mental. Precisa ser aplicada na vida prática. Quando surge a sensação de ciúme, a pessoa estoica respira, observa, aceita e age com consciência. Ao invés de enviar mensagens impulsivas, questionar ou perseguir o outro, ela escolhe a serenidade. Ela se lembra: não posso controlar a mente ou os desejos de outra pessoa, mas posso controlar como respondo, como ajo e como me mantenho íntegro. Cada decisão tomada nesse estado de consciência fortalece a autonomia emocional, a confiança e o respeito próprio, fundamentos que o ciúme ameaça, mas também revela como carentes. Outra dimensão do ciúme é a oportunidade de desenvolver empatia. Quando sentimos ciúme, é porque nos importamos, porque existe uma ligação emocional. Mas o estoicismo ensina que cuidar de si mesmo e do outro não significa possuir, controlar ou manipular. Podemos nos importar profundamente, sem nos deixar consumir pelo medo de perder. Esse distanciamento consciente permite cultivar relações mais saudáveis, baseadas na liberdade, no respeito e na confiança mútua. Quanto mais conseguimos amar sem depender emocionalmente do outro, mais fortes nos tornamos frente às tempestades internas. O ciúme também é uma oportunidade de enfrentar a própria vaidade e insegurança. Muitas vezes, acreditamos que não somos suficientes, que precisamos da validação do outro para nos sentirmos completos. Cada onda de ciúme é um lembrete de que a verdadeira completude deve vir de dentro, da construção de uma mente equilibrada, de um caráter sólido e de um senso de valor próprio que não depende de aprovação externa. Marco Aurélio dizia que não devemos permitir que eventos externos perturbem a tranquilidade interior. Essa mesma ideia se aplica ao ciúme. Ele perde força quando percebemos que nossa paz depende de nós mesmos, e não das escolhas ou atenção alheias. Finalmente, transformar o ciúme em autoconhecimento significa assumir plena responsabilidade por suas emoções. É aceitar que, embora não possamos controlar o outro, podemos controlar nosso olhar sobre o mundo, nossas narrativas internas, nossas escolhas e nossas ações. O ciúme deixa de ser um inimigo que corrói e passa a ser um professor silencioso que nos convida a crescer, a compreender nossas fragilidades, a fortalecer nossa mente e a elevar nosso espírito. A prática diária desse discernimento, reconhecer o ciúme, analisar suas causas, responder com racionalidade e cultivar autonomia emocional, é a essência do caminho estoico. Uma vida em que o domínio de si supera qualquer influência externa e em que a liberdade verdadeira se manifesta na serenidade diante da incerteza e do desejo alheio. Ao final, percebemos que o ciúme não precisa destruir, ele pode iluminar. Cada momento de insegurança, cada pensamento de posse ou medo de perder, quando compreendido e transformado, se torna uma ferramenta de autodescoberta. A chama que antes consumia agora aquece, guia e transforma. E é nesse processo constante de observação, reflexão e ação consciente que a mente estoica encontra sua força. A força de permanecer íntegro, sereno e autônomo, independentemente das tempestades do mundo exterior ou das turbulências do coração. Parte 7. A prática da aceitação radical e da serenidade interior. No estoicismo, aceitar não significa resignar-se ou se acomodar diante das dificuldades. Aceitar significa reconhecer a realidade tal como ela é, sem distorções, sem fantasias, sem o filtro das nossas expectativas. Quando sentimos ciúme ou insegurança,
Nossa primeira reação natural é lutar contra a realidade, tentar controlá-la, manipular o outro ou mudar o que está fora do nosso alcance. Mas o estoicismo nos ensina que essa luta é inútil e desgastante. O poder real reside em aceitar o que não podemos mudar e redirecionar nossa energia para o que realmente controlamos, nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas escolhas. Aceitar radicalmente significa olhar para o ciúme e para a insegurança e dizer: eu sinto isso, mas não sou definido por isso. Isso não controla minhas ações. Isso não define quem eu sou. Esse simples reconhecimento cria um espaço de liberdade, um espaço onde podemos respirar, pensar e agir com clareza. A mente deixa de ser escrava das emoções e passa a ser condutora da própria vida. A serenidade interior não surge da ausência de problemas ou de emoções, mas da consciência de que podemos escolher nossa resposta a cada situação. Imagine um lago em um dia de vento. As ondas podem agitar a superfície, mas o fundo permanece calmo. Assim é a mente estoica. Mesmo quando emoções turbulentas surgem, o núcleo interno permanece firme e sereno. Esse estado de calma não é passividade, é poder. É a capacidade de agir com racionalidade, sem ser arrastado por impulsos destrutivos. Outro ponto essencial é a distinção entre desejo e apego. Desejar que uma pessoa nos ame, nos valorize ou nos reconheça não é errado, é humano. O problema surge quando nos apegamos a essas expectativas como se nossa felicidade dependesse exclusivamente delas. O estoicismo nos ensina a separar o que amamos do que precisamos para ser completos. Podemos amar, nos importar e nos envolver sem jamais permitir que a ausência ou a rejeição do outro nos destrua emocionalmente. A liberdade verdadeira vem desse desapego consciente. Praticar a aceitação também exige coragem. É enfrentar nossas próprias sombras, olhar para as inseguranças mais profundas e admitir: eu tenho medo, eu sinto ciúme, eu gostaria que fosse diferente. Essa honestidade consigo mesmo é libertadora. É o primeiro passo para transformar essas emoções em aprendizado e crescimento. Cada instante de autoconsciência é uma vitória sobre o impulso de reagir de forma irracional, sobre a tentação de sufocar, controlar ou culpar. A serenidade interior se fortalece com hábitos diários, reflexão matinal, revisão noturna, exercícios de mindfulness, registro dos pensamentos e observação das emoções sem julgamento. Cada prática reforça a percepção de que somos autores de nossa própria experiência e não meros espectadores passivos. Com o tempo, o ciúme e a insegurança perdem a força de dominação sobre nós. Eles se tornam sinais, não prisões. Por fim, aceitar radicalmente a vida significa compreender que nada é permanente. Relações, sentimentos, pessoas, situações. O estoico abraça a impermanência com serenidade, sabendo que o único bem verdadeiramente seguro é a própria virtude, a capacidade de agir com razão, integridade e autocontrole. Ao internalizar essa verdade, cada momento de ciúme ou insegurança se transforma em oportunidade de fortalecer a mente, purificar o caráter e consolidar a liberdade interior. Parte 8. A disciplina da mente e o domínio das emoções. O estoicismo não promete eliminar emoções. Promete ensinar como não ser dominado por elas. Sentir ciúme ou insegurança é natural, humano. O que diferencia alguém que domina sua vida de alguém que é refém de seus sentimentos é a disciplina da mente. Essa disciplina começa com a observação consciente. Identificar a emoção assim que surge, sem se engajar imediatamente nela. É perceber o ciúme como um visitante temporário, não como uma sentença de existência. Quando nos permitimos observar sem julgar, criamos uma distância essencial. É como se estivéssemos olhando para nós mesmos de fora, reconhecendo o turbilhão emocional, mas sem sermos arrastados por ele. Esse simples ato de conscientização reduz o poder da emoção sobre nossas ações. O ciúme perde sua capacidade de nos controlar. A insegurança deixa de ditar nossas decisões. A disciplina da mente exige também questionamento racional. Pergunte-se:
O que realmente está sob meu controle agora? Minhas emoções? As ações do outro? Minhas interpretações? Grande parte do sofrimento surge da ilusão de controle. Acreditamos que podemos moldar a realidade externa para atender aos nossos desejos, quando, na verdade, só podemos moldar nossa percepção e nossa resposta. Essa percepção é libertadora. É reconhecer que a única batalha que vale a pena travar é dentro de nós mesmos. Outro pilar da disciplina é a prática diária da meditação estoica. Reserve momentos do dia para refletir sobre suas reações, identificar padrões e reprogramar respostas automáticas. Pergunte-se: se eu agisse com razão e serenidade agora, como reagiria? A repetição dessas reflexões fortalece a mente, tornando a serenidade uma resposta natural e não um esforço consciente e constante. Cada instante de prática é um tijolo na construção de uma fortaleza interna impenetrável pelas tempestades emocionais. Além disso, é essencial cultivar o hábito de escrever. Registrar pensamentos, sentimentos e percepções cria clareza e distância. O ato de escrever transforma o caos interno em compreensão estruturada. Ao reler, percebemos quanto de nossas preocupações é irracional, quanto é fruto de medo ou de comparações inúteis. A escrita se torna um espelho da mente, permitindo ajustes conscientes e consolidação do autocontrole. A disciplina da mente também envolve autocuidado estratégico. Cuidar do corpo, do sono, da alimentação e do ambiente mental. Uma mente cansada, sobrecarregada ou distraída é terreno fértil para ciúme e insegurança. Praticar o estoicismo não é negar a humanidade, é integrá-la com sabedoria. Ao fortalecer a mente e o corpo, criamos uma base sólida que suporta qualquer turbulência emocional sem colapsar. Finalmente, dominar as emoções é uma prática de paciência e persistência. Não se trata de eliminar o ciúme ou a insegurança de imediato, mas de reduzir seu impacto, responder com racionalidade e preservar a serenidade. Cada vitória é pequena, mas cumulativa. Cada instante em que conseguimos observar sem reagir, questionar sem se deixar levar e agir sem impulso, fortalece nossa liberdade interior. Ao longo do tempo, o que antes parecia impossível se torna natural. Sentir sem sofrer, existir sem depender, amar sem se aprisionar. O verdadeiro poder estoico reside nesse domínio progressivo. Uma mente disciplinada que reconhece suas emoções, controla suas respostas e encontra liberdade dentro de si mesmo, independentemente do que ocorre ao redor. Essa é a arte de transformar o ciúme e a insegurança em ferramentas de autoconhecimento e crescimento, e não em grilhões que nos aprisionam. Parte 9. Transformando ciúme e insegurança em autodomínio. Chegamos a um ponto crucial. Compreender que ciúme e insegurança não são inimigos a serem combatidos externamente, mas sinais internos que nos chamam para o autodomínio. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar os outros, tentando arrancar garantias do mundo exterior, enquanto ignora o verdadeiro campo de batalha, a própria mente. O estoico entende que qualquer energia gasta tentando mudar aquilo que não controla é desperdício, e que toda a transformação significativa começa internamente. O ciúme nasce da comparação. É a ilusão de que estamos em falta, de que precisamos disputar atenção, afeto ou aprovação. O inseguro se vê inferior, pequeno, e projeta esse medo no outro. A prática estoica, por outro lado, nos ensina a reconhecer a própria dignidade. Não somos mais nem menos do que ninguém. Somos completos em nós mesmos. Quando internalizamos isso, o ciúme perde sentido. Ele se torna um reflexo do medo irracional, não uma verdade sobre a realidade. Transformar essa energia exige atenção plena e análise constante. Sempre que surgir o ciúme, pergunte-se: este pensamento me aproxima da virtude ou me afasta dela? Esta emoção me fortalece ou me enfraquece? O estoicismo nos lembra que a única coisa realmente nossa é a nossa mente, nossas escolhas, nossas respostas. Não somos responsáveis pelos sentimentos ou atitudes alheias, mas somos totalmente responsáveis pelo modo como reagimos. Essa consciência
é libertadora e profundamente transformadora. Outro passo fundamental é a prática do distanciamento racional. Quando a insegurança surge, imagine-a como nuvens que passam no céu da mente. Observe, reconheça, mas não se agarre, não se identifique com o turbilhão interno. Pergunte-se: isto é verdade ou é apenas minha interpretação, minha expectativa, meu medo? Grande parte da dor emocional surge da confusão entre percepção e realidade. Ao separar fato de suposição, ao distinguir entre aquilo que é externo e aquilo que é interno, construímos uma fortaleza inabalável dentro de nós. O estoicismo também ensina a transformação do ciúme em admiração e autoaperfeiçoamento. Ao invés de sentir inveja ou medo de perder, observe: o que posso aprender com esta situação? Como posso crescer, evoluir, me tornar uma versão melhor de mim mesmo? O ciúme, quando reinterpretado, torna-se combustível para a disciplina, para a construção de caráter, para o cultivo da serenidade. Cada vez que sentimos insegurança e a transformamos em ação racional, consolidamos nosso poder interior. A prática diária é indispensável. Reflexões matinais e noturnas, escrita terapêutica, meditações sobre controle e virtude, leitura de textos estoicos, tudo contribui para criar uma mente resistente e clara. Lembre-se de que cada pensamento negativo, enfrentado e redirecionado, fortalece a capacidade de permanecer sereno diante de qualquer provocação externa. O objetivo não é suprimir sentimentos, mas reorientá-los, canalizá-los para crescimento, compreensão e paz interior. Também é crucial reconhecer a impermanência das coisas externas. Relações, oportunidades, afeto, tudo muda, tudo passa. O estoico abraça essa transitoriedade com serenidade. A insegurança surge quando nos apegamos ao efêmero, quando tratamos como garantias aquilo que é, por natureza, instável. Aceitar a mudança como lei universal reduz drasticamente o impacto do ciúme e da insegurança. A liberdade vem da compreensão de que nossa paz não depende do que vem de fora, mas do que cultivamos dentro. Por fim, transformar ciúme e insegurança em autodomínio é um exercício de coragem e paciência. Cada instante em que nos observamos sem julgamento, cada momento em que respondemos com racionalidade em vez de impulso, cada vitória interna, por menor que pareça, é a consolidação de nossa autonomia emocional. A prática constante leva a um estado onde não reagimos automaticamente, onde não somos manipulados por medos e desejos, mas agimos de acordo com a virtude, a razão e a serenidade. O ápice do estoicismo nesse contexto é perceber que a verdadeira liberdade não é a ausência de sentimentos, mas o domínio completo sobre eles. O ciúme deixa de ser um grilhão e se transforma em ferramenta de autoconhecimento. A insegurança se converte em impulso para aprimorar-se, fortalecer-se e viver plenamente. Ao final, nada externo pode abalar a mente de quem aprendeu a observar, questionar e direcionar suas emoções. Essa é a essência da força estoica. Uma mente que permanece calma, equilibrada e sábia, mesmo diante do caos, das incertezas e das provocações do mundo exterior. Parte 10. A libertação final, tornando-se inabalável. Chegamos ao momento mais importante de toda a jornada que traçamos juntos. Compreender que a verdadeira força não está em controlar o mundo, nem em ser reconhecido ou amado por outros, mas em conquistar o domínio absoluto sobre si mesmo. O estoicismo nos mostra que cada sofrimento, cada decepção, cada medo, cada dúvida, tudo é um chamado para o crescimento interior. Cada obstáculo externo é, na realidade, uma oportunidade de revelar nossa própria grandeza. A vida, com suas incertezas e turbulências, não é um inimigo a ser combatido. É um espelho, refletindo nossas escolhas, nossos valores, nossa virtude. O ápice do autodomínio é reconhecer que nada fora de nós tem poder absoluto. Pessoas, circunstâncias, opiniões, perdas. Tudo isso é transitório. A única constante, a única força indestrutível é a mente que escolhe como reagir.
Quando internalizamos essa verdade, o medo desaparece, o ciúme se dissolve, a insegurança perde sua presa e a dor se torna um professor silencioso. O sofrimento não é mais um fardo inevitável, mas um convite para exercitar coragem, paciência, sabedoria e temperança. Para alcançar esse estado, a prática diária é essencial. Reflita todas as manhãs sobre o que está sob seu controle e o que não está. À noite, examine suas ações, pensamentos e reações. Medite sobre a impermanência de tudo e sobre a inevitabilidade da mudança. Cultive gratidão pelo que possui, serenidade diante do que perde e determinação diante do que busca. Transforme cada frustração em lição, cada crítica em autoconhecimento, cada rejeição em reforço do próprio valor. A prática não é simples, mas é profundamente libertadora. A cada dia, você se aproxima mais de uma mente inabalável. Outra chave é a neutralidade emocional perante o mundo. Não se trata de se tornar frio ou insensível, mas de responder racionalmente em vez de reagir impulsivamente. O estoico vê a vida com clareza, sem se deixar arrastar por paixões desordenadas. Alegria, tristeza, raiva, amor, todas as emoções existem, mas nenhuma é mestre. Tornar-se inabalável é permitir que cada emoção seja sentida, reconhecida e então transformada em ação racional e virtuosa. Esse é o segredo da liberdade: sentir sem ser controlado, agir sem ser escravizado. O desapego não significa indiferença, mas soberania. Cada relação, cada conquista, cada momento vivido é apreciado pelo que é, sem depender deles para sentir plenitude. Ao se tornar autossuficiente, você se coloca acima das manipulações, jogos e expectativas externas. Sua paz não depende de aplausos, da aprovação de outros, nem de circunstâncias favoráveis. Ela nasce de dentro, da mente treinada, da virtude praticada, da consciência do próprio valor. E aqui chegamos à mais profunda verdade estoica: não existe derrota para quem domina a si mesmo. O fracasso externo é irrelevante, porque sua essência permanece intacta. A perda é apenas um teste, uma oportunidade de exercitar resiliência. A injustiça é apenas um espelho, mostrando onde podemos cultivar paciência e compaixão. A adversidade se torna ferramenta de crescimento. Tudo isso reafirma que a verdadeira vitória não está na obtenção de status, poder ou reconhecimento, mas na conquista da própria alma. Ao concluir esta jornada, lembre-se: tudo começa e termina com você. A mente é o território final, a fortaleza inviolável. Cada hábito cultivado, cada reflexão, cada pequena vitória interna, todos são tijolos na construção de uma mente que nada pode abalar. Não espere que o mundo mude. Transforme-se, domine-se, fortaleça-se. A liberdade, a paz e a força não são presentes que chegam de fora. São conquistas que nascem do trabalho contínuo sobre si mesmo. Hoje, ao aplicar esses princípios, você se aproxima de um estado de serenidade que transcende a vida cotidiana. Você percebe que, embora não possa controlar tudo, pode controlar o mais importante: sua própria razão, sua própria virtude, sua própria mente. E isso, acima de tudo, é a verdadeira imortalidade, porque a força que nasce de dentro não pode ser tomada, destruída ou negada. Ela simplesmente é. Ao final, olhe para si mesmo e veja o poder que sempre esteve dentro de você. Cada dor superada, cada emoção entendida, cada impulso domado é uma prova de sua capacidade de permanecer firme, independente, livre. Essa é a essência do estoicismo: uma mente inabalável, um espírito soberano, uma vida guiada pela virtude e pela razão. Caminhe assim e nada externo poderá abalar sua paz. Você é, finalmente, mestre de si mesmo.